Já imaginou atravessar uma ponte tão extensa que poderia começar a jornada em uma cidade e terminar em outra, a mais de 160 quilômetros de distância? Essa é a realidade da ponte Danyang-Kushan, na China, um feito incrível da engenharia moderna que custou impressionantes 8,5 bilhões de dólares e foi concluída em aproximadamente 4 anos. Com seus impressionantes 164,8 quilômetros de extensão, essa maravilha da engenharia não apenas conecta cidades, mas também supera desafios geográficos, une comunidades e estabelece um novo padrão para a construção de pontes em todo o mundo. Esse é o Construction Time. Eu sou Luciano Guimarães e neste vídeo você vai entender sobre a construção mais longa do mundo na China. A ponte Danyang-Kushan está estrategicamente localizada na província de Jiangsu, no leste da China, conectando as cidades de Danyang e Kushan. Essa região é conhecida por sua geografia diversificada, que inclui vastos arrozais, rios sinuosos, lagos serenos e terrenos pantanosos e desafiadores. É nesse cenário que a ponte se estende por incríveis 164,8 quilômetros, o equivalente a 2 vezes a distância entre as cidades de São Paulo e Santos, no Brasil. Ao longo do seu percurso, a estrutura atravessa o majestoso rio Yangtze e o pitoresco lago Yantian, com um trecho de 9 quilômetros sobre as águas tranquilas. A ponte é composta por 3 seções principais: a seção de Danyang, com 9 quilômetros, a seção de Kushan, com 8,1 quilômetros, e a seção principal, que se estende por impressionantes 147,7 quilômetros. A escala desse projeto é verdadeiramente impressionante. A ponte Danyang-Kushan foi projetada para acomodar trens de alta velocidade, permitindo o transporte rápido e eficiente de pessoas e cargas entre as 2 cidades e regiões. Essa mega construção é considerada como a ponte mais longa do mundo devido à sua extensão contínua de 164,8 quilômetros. Porém, essa ponte foi construída como um viaduto ferroviário, onde seus trens podem atingir impressionantes 300 km por hora. A distinção técnica entre ponte e viaduto não impede que ela seja conhecida como tal, uma vez que a estrutura atende aos critérios de comprometimento e continuidade estabelecidos para recordes mundiais. Mas o que motivou a construção dessa obra monumental em uma região tão complexa e desafiadora? E quais foram as razões por trás desse empreendimento audacioso? Antes da existência da ponte Danyang-Kushan, viajar na área costeira oriental da China, especialmente entre as principais cidades como Xangai e Nanquim, era um verdadeiro pesadelo. A situação era tão ruim que levava 4 horas e meia para chegar a Ningbo e Zhongxin, e a única solução seria a construção de uma nova ferrovia. No entanto, a geografia da região, com seus campos de arroz e extensa rede de rios e lagos e canais, tornava o terreno difícil para a construção. O solo é tão macio que não era ideal para a construção de estruturas estáveis, especialmente algo tão pesado quanto uma ferrovia. Imaginar a construção de uma linha ferroviária diretamente nesse solo macio e pantanoso seria arriscar o afundamento ou o deslocamento da estrutura, algo que não é desejável para um trem de alta velocidade atravessando o país. Além disso, a região possui uma densa rede de rios e lagos, com mais de 115 canais fluviais com largura superior a 20 metros. A área é tão entrecruzada por campos d'água que a construção de uma ferrovia convencional exigiria a construção constante de pequenas pontes e passagens, o que seria caro e demorado. Outro desafio seria o impacto nas terras agrícolas férteis e nas comunidades que vivem na região. A construção de uma ferrovia em nível do solo significaria a destruição dessas áreas, deslocando pessoas e perturbando vidas e meios de subsistência. Diante desses desafios, a China precisava encontrar uma solução para construir uma ferrovia rápida e estável, sem custar grandes transtornos na região. Foi então que surgiu a ideia da ponte Danyang-Kushan. A construção da ponte Danyang-Kushan foi um empreendimento colossal que exigiu a colaboração de uma equipe multidisciplinar de engenheiros, arquitetos, trabalhadores e especialistas.
O projeto começou em 18 de abril de 2006 e foi inaugurado em junho de 2011, mesmo com uma série de desafios únicos devido à diversidade de terrenos ao longo do percurso, incluindo montanhas, rios, lagos e áreas pantanosas. O projeto foi concluído em aproximadamente 4 anos. Além disso, a quantidade de materiais utilizados na construção da ponte Daniel Couchant é impressionante. Foram necessárias mais de 450 mil toneladas de aço para criar a estrutura da ponte, o suficiente para construir 60 torres Eiffel. Além disso, o concreto utilizado na construção seria suficiente para preencher 3.000 piscinas olímpicas. Isso demonstra a escala gigantesca desse megaprojeto. Mas um dos maiores desafios foi a construção da seção que atravessa o lago Yantian, em Suzhou. Essa parte exigiu a construção de 2.000 pilares no meio do lago e incontáveis cabos de aço, demandando um planejamento meticuloso e execução cuidadosa para proteger o ecossistema local. Para evitar impactar o ecossistema do lago, foram utilizados recintos temporários na água, permitindo que os trabalhadores operassem no leito do lago em vez da superfície. Esse método simplificou as operações e protegeu a qualidade da água do lago. Qualquer esgoto ou resíduo de construção gerado foi cuidadosamente gerenciado, tratado em terra e descartado de forma a preservar a qualidade ecológica. Outro desafio significativo foi lidar com os assentamentos desiguais, um problema comum em áreas com condições ambientais variadas. Isso foi superado usando a combinação de estacas de atrito e estacas de ponta na fundação da ponte. As estacas de atrito, cravadas profundamente no solo, fornecem suporte de carga, enquanto as estacas de ponta distribuíram a pressão uniformemente, garantindo a estabilidade e a longevidade da ponte. Durante a construção, a China utilizou equipamentos impressionantes como a máquina de construção de pontes SLJ 900/32, apelidada de Monstro de Ferro. Essa máquina gigantesca, considerada a maior máquina de construção de pontes do mundo, foi fundamental para a construção eficiente e precisa da ponte, permitindo a montagem de segmentos pré-fabricados com rapidez e precisão. A ponte também incorporou a engenharia avançada de resistência a terremotos, com isoladores de base, apoios elastoméricos e placas deslizantes em sua fundação, permitindo movimentos laterais controlados durante eventos sísmicos, dissipando a energia sísmica. Isso é complementado por colunas de concreto armado e paredes de cisalhamento nos pilares, capazes de resistir às forças laterais significativas. Para resistir a tufões, a ponte utilizou materiais resistentes à corrosão e considerações aerodinâmicas no design, com elementos de ponte aerodinâmicos e testes em túneis de vento para avaliar o impacto das forças geradas por tufões. Seus sistemas de ancoragem foram projetados para suportar as cargas dinâmicas de ventos fortes, e reforços de aço inoxidável e revestimentos protetores foram usados para aumentar a resistência à corrosão. A ponte também foi projetada para resistir ao impacto direto de navios de até 300.000 toneladas, sem sofrer danos significativos, e até mesmo sobrevive a um terremoto de magnitude 8. Mas será que existem estruturas de pontes assim no mundo? Ou até mesmo aqui no Brasil com tanta complexidade? A ponte Daniel Couchant não está sozinha quando se trata de megaprojetos de engenharia. E a China é conhecida por seus feitos impressionantes em grande escala, como a ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, considerada a mais extensa ponte marítima do mundo, com um total de 55 quilômetros de extensão. Essa estrutura conecta as cidades de Hong Kong, Zhuhai e Macau, atravessando o delta do Rio das Pérolas, enfrentando desafios com condições marítimas adversas e a necessidade de acomodar o intenso tráfego de navios na região. Outro exemplo notável é a ponte Rio-Niterói, localizada aqui no Brasil, que se destaca como a maior ponte do hemisfério sul, com 13,29 quilômetros de extensão. Essa ponte é um símbolo icônico da engenharia brasileira e desempenha um papel crucial na conexão entre as cidades do Rio de Janeiro e Niterói. A construção da ponte Daniel Couchant trouxe uma série de impactos significativos para a região e para o país como um todo. Um dos principais benefícios
foi a redução drástica do tempo de viagem entre as cidades de Danyang e Kushan. Antes da ponte, a jornada entre essas localidades era longa e desafiadora, exigindo que os viajantes contornassem obstáculos geográficos. Com a inauguração da estrutura, o tempo de deslocamento foi reduzido de horas para apenas alguns minutos, facilitando a mobilidade das pessoas e o transporte de mercadorias. Essa melhoria na infraestrutura de transporte teve um impacto direto no desenvolvimento econômico da região. A facilidade de acesso proporcionada pela estrutura atraiu investimentos, impulsionou a criação de empregos e fomentou o intercâmbio comercial entre as cidades conectadas. A ponte Danyang-Kushan serve como mais do que apenas um elo de transporte terrestre. Ela desempenha um papel fundamental no desenvolvimento econômico da região sul de Jiangsu, uma área econômica vibrante da China. Essa região, que abrange cidades como Suzhou, Wuxi e Shenzhou, pode representar apenas 0,3% da área total da China e 1% de sua população, mas contribui com impressionantes 5% do PIB do país, 7% da produção industrial total e 10% das exportações totais. A ponte facilita a conectividade e o crescimento econômico nessa região crucial. Olhando para o futuro, a ponte Danyang-Kushan não apenas melhora a conectividade e impulsiona o desenvolvimento econômico, mas também serve como um símbolo inspirador para futuras iniciativas de infraestrutura. Ela demonstra que, com planejamento cuidadoso, inovação tecnológica e consideração pelos impactos ambientais e sociais, é possível realizar projetos de grande escala que transformam a vida das pessoas e mudam o futuro das nações. A construção dessa ponte é realmente um testemunho da engenharia humana e da capacidade de superar desafios aparentemente intransponíveis. Essa maravilha da engenharia conecta cidades, encurta distâncias e simboliza o progresso e a visão de um futuro mais interligado e sustentável. Obrigado por ter assistido este vídeo até aqui. Você conhecia essa incrível e imensa ponte? Deixa aqui nos comentários se sim ou se não e o que você achou dela e da sua infraestrutura. Farei questão de ler todos os seus comentários. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.